A história da humanidade está repleta de relíquias arqueológicas que, se fossem encontradas, poderiam mudar completamente a nossa concepção sobre a realidade. O Santo Graal, o cálice usado por Jesus na última ceia com seus apóstolos, é um exemplo disso. Os destroços da arca que Noé usou para salvar sua família e as espécies de animais da terra também revelariam muito sobre o nosso passado. No entanto, nada supera a Arca da Aliança. O baú, construído a mando de Deus para ser a ponte entre o Criador e o seu povo escolhido. Por conta disso, por tudo que esse objeto representa e pelo poder que provavelmente emanava dele, milhões de pessoas já decidiram e sacrificaram suas vidas para tentar encontrá-lo, mas, obviamente, ninguém conseguiu. Existem várias teorias de que a arca estaria em uma igreja na Etiópia, submersa no mar da Galileia, em algum museu no Zimbábue ou nas fundações do Monte do Templo, já que o objeto teria sido escondido antes da invasão do rei babilônico Nabucodonosor II. Mas por que será que Deus teria escondido um objeto tão significativo dos homens? Por que ele não poderia ser usado para manter a conexão que já existiu entre o humano e o divino? Vamos tentar responder essas perguntas usando algumas teorias incomuns que falam inclusive de supostas raças alienígenas que tentaram roubar a Arca da Humanidade. A história da Arca da Aliança tem início no Antigo Testamento Bíblico, especialmente no livro de Êxodo, que narra a libertação do povo hebreu da escravidão que eles foram submetidos no Egito. Nessa época, durante a peregrinação no deserto, Deus diz a Moisés que queria encontrá-lo para preparar e firmar a aliança que seria estabelecida com o povo. Para isso, Moisés teria que subir no Monte Sinai e se encontrar com Deus, mas isso não poderia ser feito de qualquer maneira. Antes era preciso se purificar e esperar até que Deus dissesse que era seguro. E de fato levou 3 dias até que Deus viesse sob raios, trovões e fogo, e só então ele convidou o sacerdote para subir ao cume. Em Êxodo 19:21, Deus ainda deixa claro que não era possível se aproximar dele de qualquer maneira, pois isso seria perigoso. Javé lhe disse: desça e avise o povo que não ultrapasse os limites para ver a Javé. Caso contrário, muitos deles morreriam. Está claro que o poder divino seria muito para um humano suportar, por isso todos deviam seguir à risca suas instruções. Para firmar o pacto, Deus preparou uma tábua de pedra em que estavam escritos todos os mandamentos que deveriam ser seguidos para preservar a aliança. Essas tábuas deveriam ser guardadas em uma arca, a Arca da Aliança, que deveria ser guardada em um lugar muito específico, o tabernáculo, onde estaria o Santo dos Santos. Vamos entender isso melhor. Ao todo, Moisés passou 40 dias e 40 noites junto a Deus, aprendendo tudo o que seria seguido. Nesse período, ele recebeu instruções não apenas das leis que deveriam ser aplicadas, mas de como construir o lugar e os objetos que serviriam para se comunicar com o próprio Deus. Como vimos, a descida do Criador no Monte Sinai foi algo estrondoso, poderoso, e qualquer ser humano que estivesse próximo a esse fenômeno perderia a vida. E com a aliança estabelecida, Deus estaria sempre presente na vida de seu povo. Mas como ele não muda, nós que precisaríamos nos adaptar à sua realidade. Por isso, as instruções para a construção da arca e do tabernáculo foram tão precisas. Todas as medidas, proporções e materiais deveriam ser replicados com exatidão. Vários tipos de metais, como ouro, madeiras, como acácia, e tecidos especiais foram solicitados, tanto para construir a arca como o tabernáculo. De forma simples, este último era uma espécie de templo móvel. Sua estrutura era basicamente a seguinte: havia um espaço maior chamado átrio, dentro dele um altar de sacrifício, usado para fazer holocaustos de animais para purificar os pecados do povo, depois uma região mais reservada, o lugar santo, feita com tecidos grossos para evitar a passagem da luz e, por fim, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Esse local só era acessado uma vez por ano no Yom Kippur, o dia da expiação dos pecados para os judeus. Para cumprir o ritual, o sacerdote, que na época era Moisés, fazia o sacrifício no altar, depois se banhava,
colocava uma veste especial, usada apenas nessa ocasião, e adentrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue na arca e se encontrar com Deus. Nesse momento, ele intercedia por seu povo e pedia perdão pelos pecados cometidos contra Javé, que corromperam sua aliança. A Arca da Aliança, por sua vez, foi construída de madeira e revestida de ouro. Em cima havia 2 querubins, como se os anjos fossem os responsáveis por proteger a presença divina. Essa é a representação mais comum e, provavelmente, a que você conhece. Mas existe outra teoria, a de que a arca seria, na verdade, um trono. Nesse sentido, a arca, que também é chamada de assento da misericórdia, seria um lugar que Deus viria até nós, literalmente, e se assentava para ouvir o clamor do sacerdote que pedia pelo seu povo. E talvez isso explique todas as instruções que foram fornecidas por ele, pois isso poderia proteger a todos da sua presença eminentemente poderosa. E nessa hipótese, os querubins não ficariam apenas em cima da arca, mas sustentando o trono divino. A Bíblia fala em vários momentos da existência de 4 querubins, ou apenas um, contendo 4 rostos. As faces deste ou destes seres são a de um homem, um leão, uma águia e um touro. Isso nos leva a crer que o homem representa o reino humano, o leão, os animais selvagens, a águia, os animais alados e o touro, os animais domesticáveis. Mas isso deixa de fora 2 classes de animais bastante importantes, os peixes e os répteis. Segundo essa teoria, o querubim que representava esses animais foi expulso do paraíso, pois seria Lúcifer, o 5º anjo, que na arca estaria representado como o encosto do trono. Isso explica inclusive o seu pecado de soberba e orgulho, pois estar acima dos demais teria feito com que ele se colocasse no lugar de Deus e por isso ele teria se rebelado. E por falar no trono de Deus, existe outra hipótese de que esses querubins seriam, na verdade, uma pista para encontrar o verdadeiro trono que está no céu. Como você deve saber, existem constelações que representam o homem, Andrômeda, águia, Áquila, leão, Leo e o touro, Taurus. Mas além disso, existe também a constelação de Draco, que seria a representação do dragão. E no centro de todas elas estaria o endereço para encontrar o Criador, ainda que ele não resida nesta dimensão. Independente disso, o fato é que a arca em si era um objeto muito poderoso, por isso essas teorias acreditam que ela era, de fato, um lugar capaz de receber a presença de Deus. Por isso ela teria sido construída com materiais condutores e isolantes ao mesmo tempo, para proteger aqueles que estavam à sua volta. E existem passagens que mostram o quanto esse objeto pode ser perigoso se não for manipulado da maneira correta. Os filisteus chegaram a roubá-la e levaram-na para seu país, mas chegando lá, sua mera presença destruiu monumentos e levou doenças para a população. Por isso ela teria sido enviada de volta em um carro de boi. Os homens que a encontraram, já no acampamento dos judeus, foram abri-la para ver o seu interior, pois só o sumo sacerdote tinha esse direito. Mas no momento em que encostaram, seu poder teria arrebatado pelo menos 50 mil pessoas. Isso fez com que a Arca da Aliança fosse vista não apenas como objeto de devoção, mas como uma arma que, se caísse nas mãos erradas, poderia causar sérias complicações para a humanidade. Esse seria o motivo pelo qual Deus a escondeu de nós. Isso provavelmente também inspirou o primeiro filme da série Indiana Jones, quando o arqueólogo, interpretado por Harrison Ford, luta para descobrir o paradeiro da arca perdida, antes que os soldados do líder nazista a encontrassem. Mas as teorias não param por aí. Um autor chamado Chris Thomas desenvolveu uma hipótese bem complexa e a colocou em seu livro, Velo. Nele, Thomas diz que a humanidade foi invadida por alienígenas malignos, os Anunnaki, que queriam nos escravizar para que extraíssemos ouro para eles. Bom, parece que eu já ouvi essa história em algum outro lugar, hein? Mas para não iniciar uma guerra que levaria a muitas perdas, seu plano era alterar o nosso passado para que nós pensássemos que eles seriam nossos deuses. Daí vem a teoria dos antigos astronautas. Thomas diz que todos os artefatos arqueológicos encontrados, por exemplo, entre os sumérios, teriam sido adulterados por essa raça alienígena para que pensássemos que eles sempre estiveram aqui entre nós. E o autor vai ainda mais longe. Diz que os Anunnaki teriam feito um pacto com o criador dos Illuminati, Adam Weishaupt,
oferecendo riqueza e poder para sua organização, caso ele ajudasse a espalhar essa teoria, inserindo-a em livros, peças, músicas, enfim, disseminando na cultura humana. Mas onde a Arca da Aliança entra nessa história? Acontece que, de acordo com Thomas, tudo que fazemos no universo fica registrado em uma espécie de ata cósmica, os registros acásticos. Nada pode mudar o que foi escrito ali, exceto a Arca da Aliança, que está entre os objetos mais poderosos já criados. Por isso, até mesmo os Anunnaki estariam em busca da Arca para eliminar os registros de suas ações no passado, para enfim poder assumir o controle da humanidade. No mínimo diferente. Você aí, concorda? O que é que você pensa sobre essas teorias todas? Escreve aí pra gente nos comentários. Até a próxima.